Olá a todos! Mais um vídeo aqui para o canal, dando continuidade à série de rankings que estou fazendo, chegando ao 27º, sempre contando aí com o apoio de vocês. Quem ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, peço que se inscreva aí, quem não conhece ainda o canal, porventura está assistindo, tomando contato pela primeira vez, por favor aí, faça a sua inscrição, é importante, né? O canal já tem quase 6.000 inscritos, para mim um número que eu jamais imaginava, e eu só tenho a agradecer a vocês. Quando eu comecei a fazer esses rankings aqui, teve gente que disse, mas ranking é uma coisa que não importa muito, não interessa, afinal de contas é só a opinião da pessoa. Mas tem muita gente que pelo jeito pensa o contrário, né? E isso que está me motivando a fazer. Então, porque na verdade quando a gente faz esse exercício de ranking, não é que a gente queira colocar que a opinião da gente é melhor ou pior que de outro, não. É simplesmente aqui um ponto de vista e cabe a cada um assistir, tirar suas conclusões. O importante é fazer cada um pensar, de repente se motivar ao ouvir a discografia do artista em questão. E hoje, o tema do ranking, né, a banda homenageada, é uma das maiores de todos os tempos, o Pink Floyd. O Pink Floyd é uma banda formada na Inglaterra em 1965 e que iniciou com um som assim mais psicodélico, podemos assim dizer, que aos poucos foi evoluindo até chegar a algo mais experimental e se transformar numa banda de rock progressivo em alguns momentos, nos anos 70, ali fez discos de rock progressivo e depois nos anos 80 também mudou sua sonoridade. Então o Pink Floyd não é uma banda que a gente possa rotular, né, de rock psicodélico ou rock progressivo. É uma banda que variou por diversas sonoridades. Então, para começar, eu vou falar aqui dos 14 álbuns de estúdio. Eu vou deixar de fora álbuns ao vivo, como Pulse, por exemplo, e também o Uma Guma, né, um álbum de 69, que é metade do estúdio e metade ao vivo. Então eu optei por deixar de fora. Então, na minha opinião, o 14º, o pior álbum, né? O menos pior, porque na verdade não tem nenhum álbum do Pink Floyd que eu considere totalmente ruim a ponto de não ter na minha coleção. O 14º é o Endless River, de 2014. É o último álbum do Pink Floyd. Na verdade, esse álbum aqui, eles já são de músicas que haviam sido compostas na década de 90. Então, ali o David Gilmour resolveu trazer essas músicas, reaproveitar e fazer como uma espécie de despedida da banda. Quase todas as músicas aqui são instrumentais, apenas uma delas tem vocal, né? É um álbum assim que poderia ser uma despedida melhor. Eu acho assim que deixou a desejar. Não é um álbum de todo ruim, mas ele é um pouco cansativo, a meu ver. Então assim o Endless River acaba sendo uma espécie de despedida um tanto quanto amarga por ser o álbum menos inspirado da banda. Na sequência, o 13º álbum aqui, o More, de 1969. O More foi feito como uma trilha sonora, né, para um filme da época, e na verdade assim ele ficou sendo meio que uma colcha de retalhos. Ele não tem uma unidade, sabe? Ele é um disco que fica devendo em alguns aspectos nesse sentido, porque talvez servisse lá para o filme como trilha sonora, como pano de fundo, mas como álbum, né, como material aqui único, acaba não soando tão bem. Tem algumas músicas que se destacam, é claro, mas elas, de forma geral, ficam um pouco abaixo daquilo que o Pink Floyd poderia produzir. Então aqui, esse álbum de 69, o More, fica em 13º. Em 12º lugar, vem A Momentary Lapse of Reason, um álbum de 1987. O Pink Floyd acabou em 83, o Roger Waters saiu da banda e deixou, né, a banda a ver navios, né? E os outros integrantes lutaram ali para recuperar o nome da banda, né? E trazer o nome do Pink Floyd à tona novamente, e conseguiram isso apenas 4 anos depois. Aí chamaram o David Gilmour também, o guitarrista David Gilmour, né? A formação
praticamente clássica, né? Tirando o Roger Waters, que havia saído ali com o David Gilmour, o Richard Wright e o Nick Mason na bateria. E fizeram esse álbum de 87, que é um álbum ali voltado mais para a sonoridade da época, tentando se adaptar ali com aquele som ali meio pop, meio new wave. É um disco relativamente bom, não é a sonoridade do Pink Floyd dos anos 70, obviamente. Tem algumas músicas aqui que acabam tendo algum destaque, como por exemplo a Signs of Life, que é a música que abre o disco, é uma música bastante interessante, mas de forma geral é um álbum que também desagrada a muitos fãs. Não é de todo ruim, como eu já falei, mas fica aqui na 12ª posição. Em 11º vem o A Sourceful of Secrets, de 1968. Esse álbum aqui é o segundo álbum do Pink Floyd, e aqui aconteceu um problema com a banda, né? Com a saída do Syd Barrett, que era o vocalista e principal mente criativa por trás do Pink Floyd, a banda levou um choque, né? E aqui, na verdade, acaba sendo o único álbum em que os 5, né? O Pink Floyd trabalhou como um quinteto. Aqui foi a única vez que aconteceu isso, né? Porque ainda o Syd Barrett ainda tinha participações aqui, o David Gilmour entrou, né? E daí tinha o Roger Waters, o Richard Wright e o Dave Mason. Então acabaram fazendo esse álbum aqui, mas que peca justamente também por ser essa transição ainda, né? Não tem o mesmo brilhantismo da estreia e acaba deixando um pouco a desejar, talvez por esse momento difícil que a banda vinha passando. Então aqui é um disco que mescla um tanto quanto de experimentalismo com a psicodelia ainda, né? E é um disco que fica aqui nessa parte intermediária aqui da discografia da banda, mas ainda já começando a subir o nível, um disco bom na discografia do Pink Floyd. Próximo álbum, The Final Cut, de 1983. O Final Cut, para alguns, é considerado o pior álbum do Pink Floyd. Já vi muitas listas, já vi muita gente falar que esse é o pior álbum. Alguns já pensam o contrário, já dizem que esse aqui está entre os melhores, para ver como o gosto, né, não tem como você dimensionar. Eu vejo como um álbum relativamente bom, embora realmente seja um álbum, praticamente um álbum solo do Roger Waters. É um álbum denso, é um álbum assim melancólico, um álbum assim que tem carregado de tristeza, né, carregado assim desse sentimento de melancolia. E é um álbum que encerra uma fase, na verdade ele inicia uma fase. Dá para se dizer, dá para se afirmar sem medo de errar, que a partir daqui o Pink Floyd deixou de ser praticamente uma banda para viver de trabalhos solos de seus principais líderes. No caso aqui o líder ainda era o Roger Waters, é um álbum mais a cara dele. Os próximos seriam mais estilo do David Gilmour, né? Então o último álbum, realmente comunidade que o Pink Floyd teve, foi o anterior a esse, que em breve eu já vou falar. O próximo álbum aqui no meu ranking vem o Division Bell, de 1994. Esse álbum aqui é o melhor da fase, digamos, onde a banda deixou de ter essa unidade que eu mencionei e passou a ser muito mais um trabalho com a cara do líder, então, aqui no caso o David Gilmour. Para mim esse é o melhor álbum depois dos álbuns dos anos 60 e 70. Então é um álbum coeso, é um álbum interessante musicalmente falando, é um álbum que tem músicas aqui que se destacam. Não vou nem citar nenhuma aqui, quem quiser pode pesquisar, quem conhece já sabe o que eu estou falando. É um disco que dá para ouvir do começo ao fim, sem dúvida, porque é muito bom em termos de qualidade. Em seguida vem o Obscured by Clothes. Obscured by Clothes é um disco que realmente ele ficou ofuscado, né, entre dois álbuns que são excelentes, que é o Meddle de 71 e o Dark Side of the Moon de 73. Então por isso ele ficou obscurecido, ofuscado entre esses dois, né? E de uma forma até injusta, porque é um álbum muito bom. Mas realmente no meio dessas duas pérolas ele acabou padecendo, né? Aqui tem faixas interessantes, né, como a Burning Bridges, é uma música bem interessante. A própria Obscured by Clothes, a faixa título,
também chama bastante atenção. A Childhood End também se destaca. Enfim, tem muitas músicas bem interessantes nesse álbum de 1972, Obscured by Clouds. Agora, chegando aqui no sexto álbum, né, do ranking, vem o sexto ou sétimo, agora me perdi aqui, mas chegando já próximo da fase final, vem o Atom Heart Mother, de 1970, o famoso disco da vaca, né, conhecido no mundo todo como o disco da vaca. Esse disco aqui, no Brasil principalmente, tem uma música que ficou muito conhecida, que é a Summer 69. Essa música, ela era tema da propaganda do Banco Nacional. E esse Banco Nacional patrocinava o Jornal Nacional da Rede Globo, era um dos patrocinadores. Então muita gente confundia que essa música, Summer 69, a parte dela, era tema de abertura do Jornal Nacional da Rede Globo nos anos 70. Não, na verdade ela era tema da propaganda do Banco Nacional, que patrocinava o Jornal Nacional. E na época ficou muito conhecida a Summer 69. O álbum é muito bom, é um álbum de rock progressivo na sua essência. Aqui realmente o Pink Floyd fez o primeiro álbum seu de que pode se considerar totalmente de rock progressivo, e realmente naquele período onde o estilo estava muito em alta. Então é um álbum que o Pink Floyd acertou, é um álbum assim que está entre os melhores. Tem muita gente que coloca esse álbum mais para frente ainda, eu aqui para mim ficou em sexto ou em sétimo, mas ficou muito bem colocado porque é um disco também com uma ótima qualidade. Em sexto lugar, realmente o sétimo é o Atom Heart Mother, em sexto o The Piper at the Gates of Dawn, de 1967. Pura psicodelia. Esse álbum aqui é movido a ácido lisérgico, a muita, realmente assim, a muita doideira, podemos assim dizer. Aqui o Syd Barrett ainda era o líder, e ele realmente arrebentou aqui, né? Já começa com uma música chamada Astronomy Domine, que é realmente fantástica. Aqui também tem outras músicas, a Interstellar Overdrive, também fantástica, The Scarecrow. Um disco que surgiu naquele período onde a psicodelia também estava muito em alta, em voga. Basta lembrar que em 1967 foi lançado o Sgt. Pepper's dos Beatles, foi lançado o álbum do Velvet Underground e Nico, o álbum de estreia do Velvet Underground. Então a psicodelia estava naquele período da sua maior evidência. E o Piper Gates at Dawn é um dos álbuns daquele período que arrebenta mesmo, muito bom. Quem não conhece, trate de conhecer, porque vale muito a pena. Só não vai mais para frente aqui, porque daqui para frente é só os clássicos dos clássicos. Em quinto lugar, The Wall. Para muitos o primeiro lugar, né? The Wall é uma obra conceitual, dupla, né? Gravado originalmente em vinil duplo, e com músicas que são inesquecíveis. Basta dizer que aqui tem o maior hit da banda, né? Another Break in the Wall, a parte 3 dessa música, é conhecida não apenas por quem gosta de rock, por quem conhece música, e mesmo até por quem não conhece. Essa música tocou em AM, FM, filme, em tudo que você imaginar, essa música apareceu. Aqui também tem o riff de guitarra, o solo de guitarra, aliás, mais famoso do David Gilmour, que é Comfortably Numb, né? Comfortably Numb é um solo inspiradíssimo. Realmente, David Gilmour aqui mostra toda a sua qualidade, toda a sua habilidade. E, enfim, um álbum histórico, The Wall, vale muito a pena conhecer, né? E que caso alguém não conheça, porque esse álbum é provavelmente um dos mais conhecidos da banda. Está aqui em quinto lugar, mas poderia muito bem estar em primeiro. Em quarto lugar, o Meddle, de 1971, famoso disco da orelha, conhecido como disco da orelha, né? Esse disco aqui também é rock progressivo em sua essência, naquele período onde também 1971 foi um ano de lançamentos históricos, né?
em termos de rock progressivo. E esse aqui não foi diferente, é uma pérola do estilo. Começa com One of These Days, musicão, e fecha com Echoes, né, que no vinil ocupava um lado inteiro, com seus mais de 20 minutos de duração, com variações grandiosas, super inspiradas. Realmente aqui o Pink Floyd estava chegando no seu ápice. Então, um baita do disco Meddle, de 1971. Terceiro lugar, pódio, medalha de bronze, Animals, de 1977. Também um disco que retrata muito bem o período que a Inglaterra estava vivendo, né? É um período de desemprego, a capa demonstra tudo isso, né? Sombria, né? Aquela coisa mais sombria, geralmente, isso é uma crítica àqueles anos que a Inglaterra estava passando por um desemprego, então estava tendo recessão. E aqui tem várias críticas à música Pigs, por exemplo. É uma crítica à ganância dos homens, né? A ganância do mundo corporativo, do mundo empresarial, que oprime, né, as classes mais altas oprimindo as classes mais baixas. Todo aquele discurso que se tornaria ainda mais evidente na carreira solo do Roger Waters, né? Então aqui ele despejou tudo isso em Animals, né? Uma crítica social contundente. E musicalmente, e questões ideológicas à parte, musicalmente um disco quase perfeito, eu diria até perfeito. Animals, de 77, terceiro lugar, e que para muitos é o primeiro, e que também não está errado quem analisa e escolhe esse como o seu principal disco. Em segundo lugar agora, o medalha de prata aqui, o vice-campeão, se é que pode chamar isso aqui de vice-campeão, né? Um disco desse, pode-se dizer que está empatado em primeiro lugar, junto com o que eu vou escolher como primeiro, e que é para muitos também o primeiro, né? Que é o Wish You Were Here, né? Wish You Were Here, de 75, um discão, um disco histórico, em homenagem ao Syd Barrett, né? Um disco que eles fizeram com a música principalmente Shine on Your Crazy Diamond, claramente feita em homenagem ao Syd Barrett, homenageando ele, homenageando ali, dizendo, né, toda a dor, a angústia que eles tinham por tudo que estava acontecendo com o Syd Barrett, todo o problema que ele tinha passado, né? Então essa homenagem ao amigo, ao parceiro de banda, ao ex-parceiro, foi muito tocante, e musicalmente o disco também é perfeito. E a Wish You Were Here é uma música que também furou a bolha, né? Todo mundo conhece. Essa música é uma música que também tocou a exaustão, e até hoje, esse disco aqui, o Wish You Were Here, é um disco perfeito também, com a capa feita pelo estúdio Hipgnosis. Enfim, um disco clássico à altura da grandeza do Pink Floyd. E para fechar, o primeiro lugar, pelo menos nesse caso, não tem como fugir do lugar comum para mim. Aqui eu tenho que ser senso comum, aqui eu não vou ser diferentão, não. Aqui é Dark Side of the Moon. É o maior e melhor álbum do Pink Floyd, na minha opinião. É um álbum perfeito, é um álbum que fala temas como o envelhecimento, né? O time, né? Que o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo, vão morrendo. Money fala também, novamente, sobre a ganância, sobre o poder, sobre o dinheiro, sobre o problema, sobre o que o dinheiro causa na vida das pessoas, principalmente o que causa de negativo também, né? E muitas vezes. Então é um disco que é uma obra-prima. É a obra-prima do Pink Floyd. É um disco que está nas listas dos melhores de todos os tempos, né? Se você fizer uma lista com os 20 melhores de todos os tempos, provavelmente esse disco aqui vai entrar em qualquer lista de sites, de revistas especializadas. E realmente não é à toa. Esse disco merece. Existem discos que são colocados como melhores e são insensados e não merecem. Mas o Dark Side of the Moon, esse merece. Esse, para mim, é digamos, o santo grau do Pink Floyd, com todo louvor e com toda a justiça. Primeirão aqui na lista, embora outros aqui podem estar e vão estar na lista de outras pessoas como primeiro, mas para mim não tem jeito. Esse aqui, Dark Side of the Moon, é o maior e melhor disco do Pink Floyd. Então era isso, gente. Terminando mais um ranking aqui, agradeço a vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando, sempre dando o seu respaldo aí. É por isso que eu estou continuando a fazer, porque senão eu já teria parado
no segundo ou no terceiro vídeo. Se eu já estou aqui quase chegando a 30 rankings, é porque vocês deram condições para isso. Então, era isso por hoje. Espero que vocês continuem dando o seu feedback, que isso é o mais importante para mim. Vocês são a razão de ser desse canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.